É difícil de se explicar isso. Você está colocando um cifrão na saúde de uma pessoa. Isso é complicado. Por isso, eu e toda a comunidade de medicina, de higienistas, de engenheiros de segurança, nós somos majoritariamente contra essa questão da insalubridade, porque isso é uma saída fácil para não se ter de resolver problemas que você tem no ambiente de trabalho. Você paga a insalubridade e acabou o problema. Em termos, né, que se lá na frente aparece alguma coisa, você tem potencialmente problemas legais trabalhistas e previdenciários, né? E não As só empresas. isso, como você criou evidência contra a organização. As pessoas não enxergam isso. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é o higienista Álvaro Francisco Barata Boechat. Ele é bioquímico com mestrado em Química Orgânica, tem certificação em higiene pela ABIH dos Estados Unidos, atuou em várias empresas de renome internacional, grandes corporações, e hoje é consultor na área de higiene ocupacional. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá Álvaro, obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Boa tarde, Sandro. Um prazer estar aqui com vocês e vamos ter uma conversa boa agora aqui à tarde para os colegas prevencionistas aqui. Embora espero que seja útil aí para os colegas. Com certeza, com certeza. Álvaro, você tem uma experiência de muito tempo na indústria, né? Especialmente um trabalho bem interessante na indústria do alumínio no Brasil, uma experiência internacional, você conheceu a realidade da higiene no Canadá, que é um país que tem uma boa tradição. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar a esquentar o nosso assunto aqui, falasse um pouquinho da importância. A gente percebe que tem crescido, né, na avaliação da saúde e segurança no trabalho, a importância da questão da doença, né, do acompanhar os aspectos da doença em detrimento dos aspectos dos acidentes, né? A importância, então, da higiene é cada vez mais importante para o futuro dos trabalhadores, para identificar e neutralizar os riscos ocupacionais ligados à higiene. Com certeza. Eu gostaria de salientar uma perspectiva que não é muito clara aqui no Brasil. A higiene, na realidade, ela é uma divisão da saúde ocupacional junto com a medicina, com outros profissionais que se dedicam à área da saúde, uma vez que ela se preocupa com a prevenção da ocorrência de doenças ocupacionais. Ou seja, o foco da higiene é prevenir a ocorrência de doenças ocupacionais. E para a gente ressaltar a importância desse aspecto, de tempos em tempos, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Organização Internacional do Trabalho, faz uma estatística sobre as fatalidades relacionadas ao trabalho. O último estatística publicada foi agora em 2019,
Ela relata que ocorreram globalmente 2,9 milhões de mortes, falecimentos relacionados ao trabalho. Desses 2,9 milhões, aproximadamente 2,6, na realidade são 2,58 milhões, foram acarretados por doenças ocupacionais, enquanto que 0,32 milhões foram relacionadas a acidentes do trabalho. 320 mil acidentes e 2 milhões e quase 2 milhões e 600 doenças. 2 milhões e 580 mil doenças do trabalho. Não sim. só isso, como que ao acompanhamento ao longo do tempo, a ocorrência de doenças ocupacionais com grande período de latência está em crescimento no mundo, enquanto a ocorrência de fatalidades devido a acidentes do trabalho estão, graças a Deus também, uma notícia boa, estão com os números caindo ao longo do tempo. Ou seja, o trabalho do higienista e da área de saúde cada vez é maior para a segurança do trabalhador, para cuidar do trabalhador. Exatamente, ela tem uma importância primordial, uma vez que você tem uma relação de quase 7-1. Para cada 10, ocorrem 7 mortes por doença para cada morte por acidente. Então, tem uma importância relativa muito grande. Só que ela não é na hora, né? Esse não é o problema. Não é na hora, o Não, cara não vai morrendo aos poucos, né? Não só isso, existe a dificuldade também do reconhecimento, porque muitas das doenças ocupacionais, raras exceções, do tipo mesotelioma, que só está relacionada a uma causa, Sim, a exposição ao amianto, as outras doenças têm uma ocorrência natural na população. E, muitas vezes, os sistemas de saúde não conseguem fazer essa correlação entre a ocorrência daquela doença com o fator causador, que foi o trabalho do doente. O sistema de saúde não faz, as empresas também não querem fazer, porque não interessa muito às empresas, né? Porque acaba ligando. O trabalhador, por ignorância, não se dá conta, por desconhecimento, né? Por ignorância do fato. Então, os sindicatos que talvez fossem o papel um pouquinho de fazer isso, né? De denunciar esse tipo, não conhecem muito o assunto, então é muito triste essa realidade, né? Alguma coisa que a sociedade deveria estar mais preocupada e ter mecanismos no sentido de entender essa correlação mórbida que é existente entre trabalho e doença ocupacional e resolver isso de uma maneira melhor. Igual eu falei, mortes por doenças ocupacionais estão em crescente. Então, ou seja, a gente tem um caminho pela frente para ser resolvido, para ter melhor resolutividade da identificação disso e mecanismo de controle. Perfeito. E você você é higienista há quanto tempo, só para me localizar? Eu sou higienista, possivelmente você não era nascido, 1988. 88 eu tinha 30 aninhos já. Então nós somos mais ou menos da somos contemporâneos. Uma boa parte do pessoal... Já estava trabalhando, quase entrando na proteção. Entrei em 91 na proteção, então quase... 91 foi o ano que eu fui transferido para o Canadá. Legal. Quando eu converso com os colegas hoje em dia, a grande maior parte pergunta... Sim. Possivelmente mais tempo que você é nascido. É verdade, mas não é o meu caso, né? Mas 88 você... Então você acompanha a higiene desde o início, a criação da BHO, todo esse processo você acompanha, né? Eu continuo sendo. O associado número 101, porque legal. Na inauguração eram 100, e como eu estava no exterior, no período que foi a coisa, voltou, com os colegas, eu quero me inscrever. Claro. Aí eu fui o 1, porque eu estava no exterior. Mas eu assim, sou associado número 101. Essa sua visão de já ter atuado no Canadá, um país onde a higiene tem um enfoque diferente da nossa, né? E a gente ter a higiene que surgiu com força depois da criação das normas regulamentadoras lá nos anos 70, né? O SESB não tem o higienista como integrante legal, né? A gente sabe que a grande
grande parte das grandes empresas, todas têm higienistas e tal. Mas isso você acha que atrapalhou um pouquinho na formação da forma de encarar os riscos? Porque a gente está falando aí de riscos que cada vez são mais importantes, né? Que são as doenças, que hoje tem um médico que atua na parte, digamos, de diagnóstico, né? Mas na parte de prevenção, quem faz esse trabalho é de identificar o risco de uma forma competente é o higienista, né? A gente deveria ter uma abordagem integrada, junto não só a medicina, a higiene como a segurança, mas a integração da medicina com a higiene deveria ser muito grande, porque cabe ao higienista a identificação do perigo. E cabe ao médico e ao higienista avaliação de risco e controle de risco, né? O higienista faria a avaliação do ambiente de trabalho, né? E o médico, se ele começa a ver algum distúrbio na clínica dele, avisar o higienista para procurar o risco no ambiente de trabalho. Então, essa integração é extremamente importante. E ela, nas organizações que eu trabalhei, ela existia, ou quando eu era gestor, eu fazia ela existir. Eu cobrava a existência dela. Então, é um trabalho que tem que ser muito integrado da medicina junto com a higiene ocupacional. E na sua avaliação, nós teríamos que modificar isso ou não tem mais como... Porque isso aí começou meio atravessado, né? O dilema é que você tem todo um contexto, um arcabouço cultural e legal no país que levam as coisas serem do jeito que são. Começou-se com a questão lá atrás, da questão da insalubridade e periculosidade. E essa levou à necessidade de ter determinados profissionais em determinadas organizações, dependendo do grau de risco. Então, uma coisa puxa a outra, entendeu? E a perspectiva está toda amarrada na questão legal, que forçou a cultural ensino e dificulta o desenvolvimento ao longo do tempo. Graças a Deus, agora a gente já vê, e isso que você falou é uma verdade absoluta, as boas empresas, organizações classe mundial, todas elas têm higienistas ocupacionais com bons programas de saúde do trabalho, saúde ocupacional. Quando falo saúde ocupacional, é cobrindo todos os aspectos, né? A higiene, a medicina, mas os demais profissionais, né? Fisiologia, a parte ergonômica, a parte de audiometria, tudo feito por profissionais competentes, conhecedores sabedores do seu mistério profissional. Boas organizações têm isso. E, com isso, elas não só ganham a questão do atendimento legal, que é importante também, né? Mas também tem a questão da gestão do risco. E quando eu falo gestão do risco, esse risco eu estou diferenciando dois tipos. Primeiro, o risco à saúde do trabalhador, né? E o segundo é o risco da organização, por um evento indesejado que pode ocorrer o nome da companhia, né, está relacionado a um evento trágico. Um acidente ampliado, que você está falando. Um acidente ampliado do tipo, aconteceu... Explosão, né? Grande... E vira e mexe a gente vê isso acontecendo, né? Há pouco tempo não aconteceu, a gente vê muito no jornal mortes em espaço confinado, né? Isso é extremamente comum e as pessoas não correlacionam isso com ferramentas e conhecimentos que estão disponíveis e as pessoas poderiam utilizar na prevenção dessa ocorrência. De uma maneira geral, a gente tem uma higiene muito focada no Brasil em atendimento à norma. Sim. Ou seja, você falou um pouquinho sobre isso, de compliance e tal. Vamos lá, tem um limite de tolerância, vamos lá, você é um pouquinho melhor que o limite, mas a gente não devia ser mais preocupado menos com a norma e mais com a saúde do trabalhador, porque, vamos lá, nós estamos falando de média, né? Um trabalhador que fica exposto a um limite de tolerância, muitas vezes pode ficar doente, porque talvez ele seja menos tolerante, né? Aquele agente e tal. E a gente
fica muito nessa questão do, cumpriu a norma, tudo bem, tá tudo bem. Não cumpriu a norma, tá tudo mal. Parece assim, devia ser um processo contínuo de melhoria, né? Vamos reduzindo até chegar no quase eliminação daquele risco. Sim. Aí eu gostaria de voltar a dois aspectos para poder te responder. Primeiro é o Claro. seguinte, o conceito de limite de exposição ocupacional. Ele foi feito, ele é criado para atender, no sentido de prevenir ocorrência desejada para a grande maioria, dos trabalhadores. Não quer dizer que ele vai proteger, todo mundo, e como você mesmo falou, existem pessoas que são mais sensíveis, né? E, para essa população, o limite talvez não seja protetivo o suficiente. E o segundo aspecto que você coloca, que a gente consegue explicar, a questão de se chegou no limite, está de bom, é o enfoque que foi dado desde o começo do desenvolvimento aqui no país, com esse enfoque que a gente dá em cima da periculosidade e da insalubridade. As pessoas, então, se eu estou em cima da média, eu não tenho que recolher. A organização não tem que recolher, o trabalhador não vai receber insalubridade, o trabalhador não vai ter direito à aposentadoria especial. Isso faz com que o foco, a finalidade do todo o processo fique, como é que se diz, desvirtuado no sentido de atender a questão legal só, sem muita preocupação com o viés prevencionista. E nós temos também que você falou aí da insalubridade, né? Nós temos no Brasil uma jabuticaba aí que foi inventada, que tem poucos países no mundo que tem, né? Eu fico pensando, você que teve alguns anos no Canadá lá, como é que você explicava para os gringos lá como é que se faz aqui, se paga a saúde do trabalhador todo mês, pagando um troquinho lá por mês, e tira toda a responsabilidade da empresa. Como é que você explicava isso para ela? Isso é uma coisa extremamente complicada de explicar, mas igual eu te falei, eu tive a sorte de trabalhar em grandes empresas em que a saúde do trabalhador era um valor da companhia, Não, não, né? eu Ela estava entendo dentro que a da sua cultura empresa de não fazia, mas companhia. você provavelmente Agora, nas conversas. população em geral, você chegar. A gente. É difícil de se explicar isso. Você está colocando um cifrão na saúde de uma pessoa. Isso é complicado. Por isso, eu e toda a comunidade de medicina, de higienistas, de engenheiros de segurança, nós somos majoritariamente contra essa questão da insalubridade, porque isso é uma saída fácil para não se ter de resolver problemas que você tem no ambiente de trabalho. Você paga a insalubridade e acabou o problema. Em termos, né, que se lá na frente aparece alguma coisa, você tem potencialmente problemas legais trabalhistas e previdenciários, né? E não As só empresas isso, como você criou evidência contra a organização. As pessoas não enxergam isso. não enxergam que lá na Lá frente na frente, o ele trabalho. está criando um liability para a organização, né? Um potencial de perda trabalhista previdenciária, porque ele está dando documentação Sim. e eu estou expondo as pessoas a um ambiente que não é saudável. Você mesmo falou aí dos números da OIT, esses quase 2,6 milhões de mortes, eles não têm um nexo causal muito comprovado, mas se a empresa começa a pagar a insalubridade por uma exposição ao agente, tipo lá, qualquer que seja, e ele morre desse agente lá na frente, em algum momento a Previdência ou a família, alguém vai dizer, Sim, olha, sim, o meu marido morreu disso aí, ou a Previdência, esse trabalhador morreu disso aí, vamos buscando. Se tiver que pagar uma indenização para a família, ou, né, pensão com por certeza. morte, né? É. Isso é O que a passivos gente que precisam vê, ser gerados, né? eu tenho ciência, inclusive, com colegas estrangeiros,
gestores que foram para a prisão por causa de tolerar questões de ambiente de trabalho insalubres. Eu tenho ciência por um caso que eu acompanhei de perto, porque eu tinha um colega que estava ajudando essa organização, e o gerente de fábrica foi preso por causa que não tomou providências na gestão de exposições a amianto na Itália. Foi para a cadeia o gerente da fábrica. Então, essa é a diferença do approach que a gente vê, né? A abordagem é diferente. Eu acho que a abordagem nossa, ela é desvirtuada e ela não traz nenhum benefício para a sociedade, porque isso custa à sociedade, não só a sociedade de uma maneira geral, né? A gente vê aí a Previdência sofrendo problemas né, o tempo todo, sob todos os aspectos, né? Tanto de ter que financiar más práticas de gestão, sob a perspectiva de saúde ocupacional, bem como o mau uso do outro lado. Né? Pessoas extremamente jovens, completamente rígidos, ou seja, sem problema de saúde nenhuma, se aposentando muito novo e acarretando um custo para a sociedade. Para essa pessoa estar aposentada e se beneficiando por muitos e muitos anos da questão da aposentadoria. Isso é um custo para a sociedade geral. Eu, você, todo mundo arca com isso, por uma má gestão previdenciária. Hoje você está já como consultor de empresas, né? Imagino que as empresas que você dê consultoria não passem por isso, mas vamos supor que eu tenho uma empresa média aí que está pagando insalubridade e que está de uma forma que eu resolveria, porque às vezes tem problemas muito mais graves, é difícil, mas que eu conseguiria resolver com algumas ações de mitigação, de mudança de processo e tal. Como é que você orientaria, por exemplo, para uma empresa? Qual é o caminho? Continuar pagando? Porque esse é o problema, né? Os profissionais às vezes acabam compactuando e vamos empurrando com a barriga lá para frente e as empresas continuam fazendo, né? É mais barato no curto prazo, né? Esse é o problema. A organização tem que começar a enxergar que a solução mesmo para o problema, a causa raiz, atacar a causa raiz e fazer o controle do risco, né, atuando no perigo ou no risco, é a melhor saída para a organização, porque ele evita não só o problema da saúde dos trabalhadores implicados nesse processo industrial, como lá na frente ela ter um problema legal importante, porque para algumas empresas pode custar a vida da empresa. Então, com certeza, o meu aconselhamento para a organização seria: vamos focar em reconhecer o risco e fazer controle do risco. Naquele tripé, que a gente sempre fala da identificação de perigo, avaliação de risco e controle de risco. O nobre da nossa profissão é fazer controle de risco. E para você fazer controle de risco, você precisa das duas etapas anteriores, que seja identificar perigo e avaliar o risco. Mas a identificação de perigo, esse que, na minha opinião, um dos grandes problemas que a gente tem no país, porque ela requer um conhecimento básico de algumas áreas do conhecimento que não é muito comum, do tipo epidemiologia, toxicologia, química, físico-química, requer um amaranhado de conhecimentos que você utiliza para essa avaliação de perigo, que o arranjo de se ter todo esse conhecimento não é assim, muito disseminado. Então, isso também contribui para a questão de a gente ter essa deficiência na identificação de perigo. E cada vez mais o risco se desloca para esse tipo de risco mais difícil de identificar, né? Sim, sim. E cada vez fica mais complexo o ambiente industrial.
o que Exatamente. requer mais conhecimentos, novos materiais, novos Nanotecnologia, produtos, né? novas Nanotecnologia, tecnologias, inteligência artificial, coisas entrando que a gente nem sabe direito como. nanomaterials, e muita coisa está sendo colocada, automatização, uma série de mudanças que são drásticas, que trazem consequências para as exposições a agentes químicos, físicos, ergonômicos, estresse psicológico, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os tempos estão mudando, né? E as pessoas têm que se manter aí no sentido de ter habilidades para se poder fazer de maneira adequada e eficiente identificação de perigo, avaliação de risco e controle de risco. O que que você acha que o maior problema é na identificação mesmo do risco ou no O grande controle, problema nas que eu vi, ações o que eu posteriores? vi, o que eu tenho visto na minha experiência, desde que eu me tornei consultor, ou seja, porque antes eu estava restrito a ser ou conversar com colegas de fora, ou eu estava restrito a uma organização em qual eu Sim, trabalhava. era mais Depois limitado que o horizonte. então o meu foco era mais fechado. Hoje em dia, como eu estou no mercado e vejo múltiplas organizações de todos os tamanhos e de todos os tipos, a grande dificuldade que eu vejo, lógico que é difuso nas três áreas, né? Mas começa o grande problema na identificação de perigo. E se você começa errado lá, o resto vai continuar de maneira equivocada. O que que você acha do PGR e desse inventário? Você acha que foi uma solução que ajuda nesse papel aí, porque força o Sim, trabalho? ela bota o enfoque na ferramenta correta, mas, novamente, você tem que saber utilizar a ferramenta. Para você utilizar a ferramenta, você tem que ter aqueles conhecimentos que eu te falei na resposta anterior, na nossa conversa anterior. Ela te dá uma boa, como é que se diz? Um bom rumo, mas você tem que saber qual a estrada que você vai tomar, né? Ou seja, lá no final, eu quero fazer controle para atender a legislação ou eu quero fazer controle para prevenir a ocorrência de doenças ocupacionais? É um desafio, né? É, é igual a história da Alice perguntou lá para o gato, lá, né, para chegar em determinado local, qual a estrada que Que ela você vai sabe. tomar? Você, para onde você quer ir? Qualquer lugar serve. Então, você pode tomar qualquer estrada. Aqui é a mesma coisa. Você tem que Sim. saber onde é que você quer chegar para poder saber quais ferramentas você vai usar e como fazer isso. Então, novamente, a gente cai lá no entrave de identificação. E outra coisa, a avaliação de risco também aqui no Brasil, ela tem também, por causa da dificuldade anterior, ela também sofre problemas, e principalmente também por causa do enfoque trabalhista, a amostragem que se faz, a estratégia de amostragem, boa parte do que eu vi é bem deficiente. Existem ferramentas simples aí que não requer muito empenho para poder identificar. Existe, por exemplo, a norma europeia que está sendo empregada no mundo inteiro, inclusive o próprio governo brasileiro, o pessoal da Fundacentro tem focado isso. Tem uma norma europeia chamada 689/2018. Ela te dá a estratégia todinha, como fazer o reconhecimento e avaliação de risco químico, para você ter uma avaliação estatisticamente significante do risco químico que os trabalhadores estão expostos. Então, como é uma norma europeia, tem até possivelmente impressa em português de Portugal, porque é uma norma europeia. Sim, Comunidade Europeia. Da Comunidade Econômica Europeia. Então, as pessoas deveriam procurar ler esse tipo de coisa e utilizar a fundamentação técnica, teórica que está nessa norma, para poder fazer as estratégias de amostragem. Mas você passou aí por tanto, você foi gestor de IHS por tantos anos aí, né? Você percebe, como é que você analisa, você passou, tô falando de muitos anos aí, você Foram passou uns, 24 na Alcan, 12 na ThyssenKrupp, CSA e Ternium,
mais 2 anos numa cimenteira, Cimentos Rios, em Minas Gerais. E boa parte disso eu era corporativo, ou Sim, seja, não era só uma unidade, sim. eu cobria toda a organização. E na época de Alcan, eu fazia parte de grupos de trabalho que eram os grupos de trabalho para a organização como um todo, ou seja, eu tinha atuação e conhecia as operações na Austrália, na Europa, na Jamaica, nos Estados Unidos. Tinha grupos de trabalho temáticos que eu participava, né? Então, isso dá uma cancha muito grande para o profissional. Dessa história toda aí, você percebe uma evolução eu estou falando de equipe agora, estou falando de pessoal de apoio, de SESMIT, de higiene, de engenharia. Como é que você vê essa evolução, esse processo todo? Antes eu queria dar um passo para trás, porque você fez uma Legal. pergunta Vamos. que me fez relembrar algumas coisas que a gente fez na época da Alcan. A Tá. Alcan foi uma das primeiras organizações do Brasil e no mundo a fazer comportamento seguro. Então, ela contratou uma empresa especializada nos Estados Unidos que fez um diagnóstico no mundo inteiro sobre a questão de comportamento seguro. Não só isso, como as minhas observações pessoais de ambientes de trabalho nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, etc., 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 Europa. O trabalhador brasileiro ele é extremamente, como é que eu posso tentar te explicar isso? Ele segue as regras de uma maneira que eu não vi isso acontecer nos outros países. Inclusive, a avaliação feita por essa consultoria americana colocou a cultura de atendimento a requisitos do trabalhador brasileiro bem mais alta do que do restante da organização mundo afora. E isso era verdade também que eu vi com colegas da Alcoa e da Shell, por exemplo. O trabalhador brasileiro, você fala para ele fazer de determinado modo, ele segue aquilo à risca. Isso tem um potencial muito bom. Se a gente tivesse boas diretrizes, isso é excelente, é uma cultura que é excelente para a organização. Agora, no tocante ao desenvolvimento, hoje em dia, com a facilidade de informação pela internet e tudo mais, diferentemente da minha época, quando eu comecei lá em 1988, você ter informação é muito mais fácil. Na minha época, o que aconteceu, vou te contar como é que foi a história que eu virei higienista. Finais de 1987, veio uma equipe, como era comum na organização na época, veio uma equipe de profissionais que tinha médico do trabalho, engenheiros mais de um de segurança e uma higienista que foram auditar todas as fábricas do Brasil para ver como é que estava a gestão de saúde e segurança nas unidades do Brasil. E quando vieram aqui, a gente notou uma série de deficiências, quer dizer, medicina tinha, porque já era lei, segurança do trabalho, bem ou ruim também já tinha, porque você tinha a questão de atendimento às NRs, né? Mas tinha a deficiência da NR15, porque a única coisa que se tinha era aquilo para poder se demonstrar se tinha insalubridade, se ia aposentar ou se não ia aposentar. E isso foi julgado como sendo uma situação não aceitável para a organização. Então, eles Não recomendaram que bastava, não bastava. não basta, não era o suficiente. Então, eles recomendaram que deveria se criar o cargo de higienista ocupacional, na época, higienista industrial, nas unidades do Brasil. E aí, na época, eu trabalhava Você já estava na empresa. Eu já estava na empresa, como Mas- eu tinha mestrado em Química Orgânica, eu fui contratado para a parte de controle de qualidade, principalmente ambiental, porque eu sabia Tá. mexer com algumas técnicas sofisticadas de análise orgânica. Estava mais ligado a meio ambiente, então, na época. Laboratório e laboratório de meio ambiente, Tá. né? Desenvolvimento de técnica e monitoramento de hidrocarbonetos poliaromáticos, na época eram assuntos sofisticados. E eu tinha uma formação legal para higienista, porque como
bioquímico, farmacêutico bioquímico, eu conhecia não só química, mas também toxicologia e toda a parte de saúde ocupacional. Então, me convidaram para ser higienista, isso em 1988. Para poder me passar as informações, o que fazia? Na época só existia telefax. O pessoal pegou um monte Lembro bem. o pessoal pegou um monte de apostila de higiene e começou a passar aquelas folhas monstruosamente grandes de telefax para mim poder ter material para estudar. E depois eles compraram um curso à distância da Universidade de Montreal e mandaram para mim. E eu comecei a fazer Curso à esses distância, o que era vídeo? Era VHS? não existia vídeo, não tinha nada Era disso, cassete? não. Era apostila. Tá, mas... Apostila. Só lendo. Só leitura, apostila. Não tinha nenhum videozinho para... Não tinha vídeo. Podia ter um vídeo gravado, aqueles áudio, nada. cassete vinha. Nada. Cassete estava acabando de sair. Não, cassete não. VHS. VHS nem todo mundo tinha. Eu não era tinha. Muito moderno para a época. Era moderno demais, era caro demais para a época. Então, eram apostilas divididas em módulos que a Universidade de Montreal tinha. Aí me mandaram esse material, compraram esse curso para mim, me mandaram. Mas no meio desse curso eu já fui transferido para o Canadá. Em 91 eu fui transferido para o Canadá e em 94 eu me certifiquei na American Board of Industrial Hygiene. Então, esse ano eu estou fazendo 30 anos de certificado pela American Board of Industrial Hygiene. Agora em setembro. 30 anos, que legal. E foi uma reviravolta na sua vida, então, mudou completamente. Foi, com certeza. Não só na minha vida, da família inteira, né? Sim, imagino. Foi todo mundo para o Canadá, né? Os meninos pequenos, mas foi uma experiência de vida enriquecedora. Você estava onde? No interior ou estava em... Eu estava na Colômbia Britânica, 1 hora para cima de Vancouver. Eu estava 3 horas de carro do Alasca, no meio do mato. Bem friozinho, né? Você é carioca, né? Não, eu sou mineiro. Ah, você é mineiro? Eu sou mineiro de Juiz de Fora. Rio, né? Eu e o Itamar e a Sheila do Tchan. Legal. E depois foi... Aí eu fiquei lá até meados de 94, voltei para cá e aí fiquei corporativo da Alcan até 2007. E logo depois, a Alcan deixou de existir nesse período, né? Ela foi... A Rio Tinto comprou a Alcan. Sim. Vamos ver. Bom, daí, essa história toda aí, você, então, você me surpreendeu agora com essa avaliação de que o trabalhador brasileiro é mais, bem interessante esse aspecto. O trabalhador brasileiro, ele segue regras, cara. Se você der boas regras para ele... precisa saber fazer as regras, então. Você tem que saber fazer as regras. E isso está comprovado não só na minha experiência pessoal, como avaliação de empresa especializada nos Estados Unidos de comportamento seguro, né? Eles vieram e fizeram aplicação de testes e observação em campo dos trabalhadores da Alcan no Brasil e compararam com o que tinha, não só das Alcans, como no banco de dados deles, né? Os trabalhadores da Alcan no Brasil estavam muito superior que qualquer outras avaliações que eles tinham feito em outras organizações, mundo afora. E a gente está comparando o Alcan com o Alcan, não estamos comparando... Alcan com Alcan e Alcan com grandes organizações... Parecidas, não uma empresa pequena. Canadá e Estados Unidos. Sim. E isso é verdade também, o pessoal, os colegas da Alcoa também me falaram a mesma coisa. E, se não me engano, os colegas da Shell me reportaram também que eles têm o mesmo feedback. O trabalhador brasileiro ele é seguidor de regras, ele faz o que é pedido a se fazer de maneira com muita competência. E agora voltando, em relação ao profissional daí, né? Porque nós somos fazedores de regra, como é que você avalia esse profissional hoje no Brasil, nessa experiência, na evolução que a gente teve, assim? Hoje em dia você vê competência muito mais comum do que era no passado. No passado eu tinha uma dificuldade muito grande de ter alguém para conversar,
Hoje em dia tem diversos colegas A que higiene, passam. A foi, higiene cresceu muito. é verdade, é verdade. A higiene cresceu demais. E isso se deve não só à questão da disponibilidade da informação, mas como também das organizações estarem investindo nisso, né? Você aquela história que a gente falou, se tem cobrança de cima, tem resposta por baixo, né? Então, se existe uma cobrança do governo na questão de controle das exposições, as organizações vão responder. E isso cria demanda, né? E a demanda cria a necessidade. A necessidade que move o mundo, né? Álvaro, em relação a, vamos pensar um profissional que hoje está entrando no mercado, né? Como você entrou lá nos anos 80, final dos anos 90, aliás, final dos anos 80, início dos 90. Qual é, digamos, o que você diria para um profissional que digamos, está interessado hoje? Qual seriam as prioridades dele em capacitação, em formação? Aonde que você acha que estaria um caminho legal para um jovem que hoje está pensando em fazer, de alguma forma, uma atuação na área de segurança e saúde do trabalho, higiene? Como qualquer profissional, ele tem que se preocupar com a sua formação básica. E devido à natureza multidisciplinar da higiene, porque você mexe com agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, existem áreas da ciência que são de conhecimento necessário para o higienista, tais como físico, para poder entender questões de calor, de vibração, de ruído, radiações ionizantes e não ionizantes. Ele tem que saber a parte de biologia, toxicologia, epidemiologia, química, tanto orgânica como inorgânica, para poder fazer a parte de agentes físicos e químicos. Então, esse arcabouço de conhecimento, você vê, ele é muito vasto e diverso. Então, e essa é a razão que em lugar nenhum do mundo tem um curso superior de higiene. O que habitualmente tem são cursos básicos, né? Geralmente, por exemplo, que a American Industrial Hygiene Association e tantas outras associações profissionais do mundo afora exigem, que o profissional tenha uma formação na área de humanas, não, desculpa, na área de ciências exatas ou biológicas, como base, e faça cursos após a graduação dele, nas temáticas, no sentido de desenvolver o conhecimento nessas outras áreas, né? É isso que deveria se aplicar aqui também. Ou seja, higienista geralmente é um profissional que é formado em exatas ou biológicas, né? E ele vai fazendo cursos naquelas temáticas são necessárias no desenvolvimento do seu dia a dia profissional, né? Então, aí fazer agentes químicos, ruído, calor, vibração, e desenvolver esse conhecimento e se certificar. A certificação é extremamente importante porque ela vai demonstrar a consequência, a competência. E ela é importante não só para o profissional, como para a sociedade, porque a certificação vai demonstrar que aquele profissional tem competência na resolução de problemas que você tem no ambiente de trabalho. Ou seja, ele tem um cabedal de conhecimento que vai ser o suficiente para poder fazer o controle adequado dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Muito bom, Álvaro, conversar com você. Eu queria te agradecer por esse depoimento aí, essa troca esse bate-papo aí foi muito enriquecedor, você trouxe muitas informações, essa sua experiência aí de alguns anos aí em grandes corporações, hoje como consultor, está em Belo Horizonte, né? A sua base hoje é Belo Horizonte, Uhum. e é muito legal, foi muito bom te ouvir. Eu queria espaço aí para você fazer algum comentário final, fica à vontade. Eu que tenho que agradecer a possibilidade de ter batido esse papo com você. E eu tenho para mim uma coisa que eu acho importante, eu sempre ressalto isso quando eu tenho a possibilidade. A sociedade brasileira me propiciou eu adquirir conhecimento. Eu sou formado em graduação numa universidade federal.
Eu fui formado em pós-graduação numa universidade federal. Eu fui bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa. Ou seja, a sociedade brasileira investiu no meu conhecimento. Então, eu fazer esse retorno daquilo que eu aprendi, simplesmente eu estou dando retorno para quem investiu em mim. Então, isso para mim, ensinar, passar o meu conhecimento para os outros, é uma obrigação que eu tenho para a sociedade brasileira. E, nesse sentido, você está me auxiliando a fazer isso, nesse momento. Então, eu que tenho que te agradecer a oportunidade que você me deu de bater esse papo contigo e espero que ele caia nos ouvidos certos né, e daí dê continuidade ao processo. Ok, muito obrigado. Esperamos que ele inspire, né, futuros higienistas, profissionais de SST para ter essa visão que você tem aí de pensar no trabalhador e nesse risco cada vez maior que é as doenças ocupacionais aí, que é um desafio para o nosso futuro. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Bom, pessoal, estamos encerrando esse bate-papo com o meu amigo Álvaro Francisco Barata Boechat, esse higienista certificado internacionalmente e que há muitos anos atua na área. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.